Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o acesso à água. A escassez dos recursos hídricos é um problema que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a população de São Paulo já enfrenta o racionamento em decorrência, segundo especialistas, da falta de planejamento por parte do governo estadual. Quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é a relatora especial das Nações Unidas para o Direito à Água e ao Esgotamento Sanitário, Catarina de Albuquerque. Olá, Catarina, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Muito obrigada igualmente, é um prazer estar aqui. Catarina, quais são as reais possibilidades no momento de enfrentarmos em curto prazo um problema sério de grandes proporções de acesso à água no mundo? Qual é o tamanho desse problema? Esse problema já existe atualmente. Há uma série de fatores que podem levar a uma pioria da situação, por exemplo, as alterações climáticas, o aumento do stress hídrico no mundo, o aumento da escassez de água e, obviamente, que isso coloca uma série de regiões do globo sobre um maior stress e com maior falta de água. Eu não vou dizer que esse problema não existe, existe obviamente, mas nas missões que eu tenho feito a vários países, realizei 15 missões nos últimos 6 anos em nome das Nações Unidas, aquilo que eu vejo é que a falta de água não tem que ver só necessariamente, como nós às vezes poderíamos pensar, com escassez da água, a falta do recurso, mas antes com falta de planejamento, falta de priorização da água para o consumo humano e decisões políticas erradas. Decisões políticas que vão dar prioridade à água, por exemplo, para a indústria, para a construção de campos de golfe, para o turismo, para os agronegócios, em vez de darem às pessoas. E também o problema de exclusão, eu vou dizer exclusão deliberada, de determinados grupos da população de acesso à água. E, por exemplo, eu estive na Eslovénia em missão, os ciganos não têm acesso à água, têm uma situação em que têm que caminhar 2 horas para ter acesso à água, num Estado-membro da União Europeia. Estados Unidos da América, Califórnia, como sabe, um Estado riquíssimo, a 5ª maior potência económica do mundo, a Califórnia. Eu encontrei-me com imigrantes de origem mexicana, não têm água potável, não têm água. E é porque não existe água? Não. É porque estamos falando de pessoas que não têm voz, pessoas que são vítimas de discriminação, de exclusão, de estigmatização e é-lhes vedado ou não lhes é proporcionado o acesso a este direito. Eu acho que estão sendo tomadas uma série de medidas, acho que o reconhecimento da água como um direito humano coloca uma pressão forte sobre os países, mas é verdade que nós estamos num cenário em que temos, por um lado, uma crise económica afetando uma grande parte do mundo, temos a crise ambiental e isto tudo está colocando pressão no acesso à água. Agora, Catarina, você diria que as pessoas precisam se conscientizar de que a água é um direito humano? Claro. Aliás, eu acho fantástica a vossa iniciativa de dedicar este programa precisamente a este direito, porque acho que um princípio fundamental dos direitos humanos é o acesso à informação. Nós temos o direito à informação. Eu estive no Egito, o governo dizia-me que a água era de ótima qualidade e numa comunidade perto do Cairo as pessoas diziam não, nós não temos confiança na qualidade da água. E então eu disse ao governo, divulguem os dados sobre a qualidade da água. Resposta: isso é um segredo de Estado. Portanto, não pode ser segredo de Estado. Antes, pelo contrário, é fundamental as pessoas tomarem consciência, professores, alunos, a população em geral, de que estamos falando de um direito. Claro, é óbvio que ser um direito também implica responsabilidades da nossa parte, de não desperdiçar, com certeza, de pagarmos a conta, se tivermos dinheiro ao fim do mês, etc. Mas também é importante nós percebermos, desde pequenos, que estamos falando de uma obrigação do Estado. O Estado tem a obrigação de tornar este direito uma realidade. Não é uma benesse que nos pode ser dada hoje e retirada amanhã. Não. Todos os governos no mundo têm a obrigação de tomar passos para realizar progressivamente este direito
para todas, para todos. Não é só para os mais ricos, não é só para quem mora em grandes cidades, não é só para quem vive em países de maior renda, não, é para todos. E óbvio que, e eu estive visitando comunidades que sofrem na pele os efeitos da má qualidade da água devido à agricultura. Estados Unidos da América, Califórnia, visitei uma senhora que me dizia: eu não sabia que a água do meu poço era de má qualidade, até que vieram estudantes de uma universidade, estudaram qualidade da água e uns dias depois vieram correndo ter comigo e disseram: não beba essa água, nem sequer escova os dentes com essa água. E ela disse-me: como é que eu posso não escovar os dentes e não beber se eu não tenho dinheiro para comprar água potável? Efeito da indústria da agricultura, nos Estados Unidos também das indústrias farmacêuticas, quer dizer, estou-me lembrando também do Bangladesh, quer dizer, de vários países que visitei, a falta de regulação não é só a falta de regulação, é a falta de regulação, mas também a falta de penalização e de monitorização de fiscalização de todas essas indústrias. E eu estive na Tailândia, houve um caso muito sério em que essa empresa, mega empresa, teve uma multa de $50. Quer dizer... Irrisória, né? Irrisória. Certo, Catarina, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ótimo. A chuva esperada para a estação não veio. Obras e planejamentos para o fornecimento de água não foram suficientes e o desperdício continuou alto. Esses fatores fizeram com que São Paulo e cidades vizinhas entrassem em uma crise por falta d'água. As cenas não são de um pesadelo. Trata-se de uma realidade próxima. Moradores de São Paulo vivem o que já sofreram em anos anteriores. E outros estados também são castigados pela seca, como no caso de Minas Gerais e Pernambuco. A mistura de má administração, mudanças climáticas e consumo excessivo ameaça o fornecimento de água em cidades por todo o Brasil. Desde o ano passado, a chuva diminuiu em grande escala. São os menores volumes dos últimos 30 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A situação ficou pior nos 3 primeiros meses de 2014. Em vez dos esperados 600 milímetros, caíram menos de 300 milímetros de chuva no Sudeste. Infelizmente, o setor de saneamento brasileiro não tem uma grande tradição de planejamento, não é? Se isso está acontecendo em São Paulo hoje, pode acontecer em outras partes do país no futuro, né? E Minas Gerais, infelizmente, não está excluído deste risco. São Paulo, claramente, quem tem acompanhado o noticiário percebe que existe uma escassez de água, né? O recurso natural, né? A represa de Cantareira está com volume muito baixo. Eu estou muito convencido de que esse é um problema não apenas climático, não é? Evidentemente, a represa de Cantareira está com volume baixo. Mas por que a população de São Paulo não tem recebido água como deveria receber? Certamente existe por trás desse problema uma falta de planejamento adequado sobre os recursos hídricos, uma falta de expansão das fontes de água, dos sistemas de captação de água, porque as secas, né, ocorrem anualmente, evidentemente que em alguns anos com mais intensidade que outros, mas elas são previsíveis, né? Um bom planejamento de um sistema de abastecimento de água deveria fazer essas previsões de forma mais cuidadosa e investir em formas, né, em sistemas, em processos que minimizassem os problemas da escassez do recurso hídrico. A má qualidade da água é outro problema enfrentado no planeta. Na Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais de Belo Horizonte, essa questão é bem visível. A poluição está por toda parte. População, ONGs e instituições privadas lutam para que políticas públicas transformem o local. Se você quer ter uma lagoa permanente numa cidade, você tem que ter constantemente manutenção na área da bacia. Não adianta agir só aqui dentro da lagoa. Eu tenho que agir ao longo dos córregos, numa área de 98 km², mobilizando as pessoas, fazendo obras pequenas que impeçam de chegar aqui lixo, esgoto, tratamentos de esgoto, coletores de esgoto. Isso nunca foi feito. Infelizmente, a maior parte das obras feitas aqui tem caráter de maquiagem, não tem conteúdo ecológico, não tem uma
uma metodologia de um ecossistema que tem que ser feita uma gestão ao longo dos 98 km². Então joga-se muito dinheiro fora aqui na Pampulha e o espelho d'água hoje é bem menor que era antes e muito mais raso, está muito pouco profundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e 2,5 bilhões não têm saneamento básico. E os dados negativos não param por aí. São 4 bilhões de pessoas que consomem água de qualidade duvidosa. É mais da metade da população mundial. Sim, nós podemos fazer a nossa parte, desperdiçando menos água, sendo mais racionais no nosso uso. Esse tipo de raciocínio vale para as indústrias, que deveriam reciclar mais a água, para sistemas públicos que deveriam, por exemplo, aproveitar água de chuva e armazenar água de chuva. Garantir o direito humano à água no Brasil ainda é um desafio. Embora a água tratada chegue nas torneiras de 92% das casas, os números relacionados ao tratamento de esgoto avançaram pouco, conforme o ranking do saneamento 2014. Na média, dos 100 maiores municípios do país, apenas 41,32% apresentam o serviço. Quando fala direito à água, pensa água de beber, né? Mas se a água não é boa, de boa qualidade, nossos alimentos vão estar poluídos. Se não tem água de boa qualidade, os passarinhos vão morrer, os animais vão morrer porque estão bebendo esgoto. Os animais adoecem igual a gente, o organismo é a mesma coisa. São os mesmos princípios da vida. O espelho d'água mostra a nossa cara. A água reflete a mentalidade civilizatória de quem mora naquela bacia hidrográfica. Então, quando você vê a Pampulha, o Rio das Velhas, você vê o Rio São Francisco secando, você pode fazer o diagnóstico da mentalidade humana que governa essa região. Para o diretor do Simprominas e ambientalista Marco Eliel de Carvalho, o maior problema da água é a falta de uma gestão adequada. A represa da Pampulha é um exemplo claro da falta de gestão dos recursos hídricos, não é? Então, não só o povoamento irregular, a especulação imobiliária, também a falta de preservação das margens dos rios que fazem parte da bacia da região da Pampulha, são os motivos que fazem com que a lagoa hoje esteja no estado de degradação em que está. Agora, Catarina, qual a leitura que a senhora tem do acesso e da gestão das águas aqui no Brasil? Eu estive em dezembro do ano passado numa missão oficial para precisamente estudar, verificar a situação da realização do direito humano à água e ao esgotamento sanitário no país. Na altura dei uma conferência de imprensa e redigi um relatório que vou apresentar em setembro ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E a minha conclusão é doce e amarga. É doce porque vi, nomeadamente em Brasília, a nível do Governo Federal, vontade política, prioritização do setor. 2 dias antes de eu aterrar no Brasil, foi publicado o Plano Nacional do Saneamento, e eu digo sempre que um plano nacional, uma estratégia nacional, é o reflexo de vontade política. Depois, obviamente que as palavras não chegam, é preciso dinheiro, e o Plano Nacional, também prevê uma série de investimentos enormes nesta área. E é o grande desafio que o Brasil atravessa. Tem um plano a nível nacional, agora precisa de, esse plano precisa de se infiltrar a nível dos 5.600 e não sei o quê municípios. Ok. Agora, Catarina, um dos debates em torno desse assunto diz respeito à privatização das águas, mas especialistas e estudiosos desse tema dizem que a privatização das águas acaba agravando esse problema do acesso e, enfim, do direito humano à água. Qual é a opinião da senhora a respeito desse assunto e qual que é o panorama mundial em torno disso? Tem, enfim, crescido, não tem, enfim?
temos visto tendências que vão em sentidos divergentes. Por exemplo, Paris voltou a remunicipalizar, também na Alemanha voltou a passar para a esfera privada. No meu país, eu sou portuguesa, em Portugal, na Grécia, há alguns países europeus que estão sofrendo por causa da crise, também noutros países, tem havido uma pressão para a privatização. Agora, se olharmos para a situação de Portugal ou da Grécia, em que temos a Troika, composta pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia e Banco Central Europeu, impondo a privatização, e nós sabemos que isso tem acontecido noutras partes do mundo, com o Banco Mundial e o FMI também impondo a privatização, sem a participação da população, sem ouvir a opinião das pessoas, isso à partida é contra os direitos humanos, à partida. Agora, vamos imaginar que o processo é todo correto, que se decide pela participação do setor privado. Aí o Estado não pode lavar as mãos e não pode dizer entregamos ao privado, não temos nada a ver com o assunto. Tem que ver com o assunto. As obrigações de direitos humanos são do Estado e é o Estado que tem que garantir que a água não é cortada a quem não tem dinheiro para pagar. Diante desses problemas todos, quais são as soluções para enfrentar esses desafios? Entre as muitas recomendações que você vai apresentar aí à ONU, quais você destacaria? Olha, vontade política, dar prioridade ao setor, ter um orçamento que tenha uma verba específica para a água, para o esgotamento, estratégias, planos nacionais para a água e para o saneamento, olhar para os mais excluídos e para os mais marginalizados, fazer sempre a pergunta: quem é que nós estamos esquecendo? Quem é que nós estamos ignorando? Quem é que está ficando de fora? E quais são as políticas e medidas que podemos adotar para chegar às pessoas mais vulneráveis, mais esquecidas, mais perdidas? Ok, certo. Catarina de Albuquerque, agradeço muitíssimo a sua participação e a Obrigada. gentileza da entrevista aqui para esta classe. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Confira agora a agenda da semana. Nesta terça, 30 de setembro, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade apresenta o filme Incêndios. O drama conta a saga dos irmãos gêmeos Simon e Ginny para reencontrar o pai. Informações www.ciprominas.org.br. Nos dias 29 e 30 de setembro, acontece na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte o seminário Panorama do Livro para Crianças e Jovens. Informações em www.panoramadolivro.blogspot.com. A mídia, através dos grandes jornais, revistas, TVs e rádios, tem tentado mostrar ao povo brasileiro um Brasil à beira de uma crise, de uma recessão. O relatório da ONU, divulgado no último dia 18, demonstra uma realidade completamente diferente. Segundo esse relatório, 75% dos brasileiros que estavam na condição de miséria há 12 anos atrás tiveram essa condição superada. Conseguimos ainda fazer com que os 60% dos que estavam na linha da pobreza também tivesse essa condição alterada. De acordo com a ONU, esses dados e essa melhoria só foi possível graças aos programas governamentais de erradicação da fome e da pobreza. Ao mesmo tempo, o IBGE, através da Pesquisa Nacional de Amostragem em Domicílios, mostra um aumento significativo na escolarização e na alfabetização dos jovens. Demonstra também que a escolarização se ampliou em todas as faixas etárias, com destaque para a educação infantil entre 4 e 5 anos. Ou seja, o Brasil está vencendo a fome, investindo em educação, valorizando o seu povo. O Brasil de hoje, ao contrário do que diz a grande mídia, está cada vez mais soberano e próspero. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.